Olá, povo lindo, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou eu aqui rindo de mim. Ai, por que, Fabi? Você tá rindo de você? Porque eu já fiz um tanto de coisa hoje sem querer fazer. Graças a Deus que eu fiz, mas nenhuma vontade de fazer. Eu levantei da cama sem vontade de levantar. Eu fiz exercício sem vontade de fazer. Eu fiz meu devocional sem vontade de fazer também. Sem vontade, sem vontade. Misericórdia. Mas é verdade. Mas eu fiz. Aleluia. Louvado seja o Senhor na minha vida. Graças a Deus que Ele me deu propósito de vida. E o propósito que Ele me deu me fez levantar da cama sem vontade de levantar, me fez ir fazer exercício sem vontade de fazer, me fez ir fazer meu devocional sem vontade de realizar. Mas eu fiz. Ô Fabi, isso não é maneira de começar um vídeo, não? Você está dizendo isso, não dá? Você quer nos motivar ou nos desanimar? Motivar. Essa é a intenção do meu coração. Mas a gente precisa reconhecer que somos frágeis, que a gente tem vontade que leva a gente para longe do propósito. Eu tenho, você também tem. Mas graças a Deus que nós não somos guiados pelas nossas vontades. Ai, eu tô rindo até. O meu esposo disse assim hoje para mim, 9 horas da manhã. Ele falou assim, nossa, já fiz coisa demais hoje? Porque eu perguntei ele as horas. Quantas horas são? Ele falou assim, 9 horas. Eu falei assim, aí ele mesmo disse, falou assim, nossa, já fiz um tanto de coisa hoje. Aí eu disse, quem acorda cedo, né, consegue resolver a vida. Você já viu o ditado? Deus ajuda quem cedo madruga. Ai, gente, eu fiquei pensando, foi sobre a resposta que eu dei ao Wallace, né? Quem acorda cedo resolve a vida, né? E eu fiquei refletindo sobre isso, falei assim, graças a Deus que eu acordei cedo, graças a Deus que eu não dei ouvidos à minha vontade de ficar na cama, mas eu levantei. Então eu também já fiz um tanto de coisa, graças a Deus. Ai, que bênção é ter Jesus, né, gente? Que bênção é ter a alegria de Jesus dentro da gente. Que a gente consegue refletir sobre a vida da gente, a gente consegue ver as nossas limitações e a gente consegue trabalhá-las, né? A gente consegue fazer isso por meio da sabedoria que a palavra de Deus nos dá. Oh, coisa boa. Aleluia. Você viu o tanto de consegue que eu falei? Então repita, eu consigo. Você consegue. Você consegue passar por essa situação dando glória a Deus. Você consegue deixar a sua vontade para cumprir a sua missão. Você consegue trabalhar os seus limites. Consegue sim. Ah, eu não consigo. Esse é o meu limite. Consegue. Consegue. Com a graça de Deus você consegue. Você tem habilidade. Porque o Espírito Santo habita no seu espírito, ele te habilita. Você tem condições de viver melhor, de viver o novo. Você tem condições. Aleluias! É maravilhoso, gente, é maravilhoso. Eu não tô rindo dos outros, eu tô rindo de mim mesmo. Ai, como Deus é bom. A gente precisa acreditar no propósito. Existe um propósito para estarmos aqui. Para hoje Deus ter me dado vida. Aleluias, eu recebi vida. Eu fui despertada com a vida. Aleluias. Deus me deu a oportunidade de viver mais um dia. Com a graça dele eu viverei. Com a graça dele eu vou superar as minhas dificuldades. Com a graça dele eu vou cumprir a minha missão. Amém? Diga isso você também. Diga. Traga para fora a palavra que você crê, que está no seu coração. Entende? Suprima essa sua vontade de ficar no mesmo lugar, um lugar ruim, um lugar que não deixa você prosperar. E quando eu digo prosperar, tem a ver com paz, com alegria, com saúde, com vida de Deus. Perceba o poder de Deus operante na sua vida.
Perceba, priorize aquilo que merece ser a sua prioridade. Entende isso? O propósito me fez acordar. O propósito me fez fazer coisas que eu, por mim, não gostaria de realizar. Ou de ter realizado, porque eu já realizei, graças a Deus. Mas eu fiz, porque eu tenho um propósito de vida. Aleluias! E esse propósito não foi eu que me dei, me entreguei. Entreguei a mim mesmo, mas foi entregue a mim por alguém maior do que eu. Oh, glória! Por um Deus poderoso, glorioso, fiel, santo. E a Ele eu preciso dar glória. E como eu dou glória a Ele? É realizando a obra que Ele colocou nas minhas mãos para eu poder fazer. É desse jeito que eu o agrado. É sendo obediente. Então pronto, é desse jeito. Ô Fabi, e você vai continuar a fazer coisas que você não quer fazer durante todo este dia? Vou perseverar. Vou sim. Vou lavar cabelo hoje? Vou lavar com a graça de Deus. Está com vontade? Não. Estou desanimada, mas eu vou fazer. Eu vou fazer. Você vai orar com pessoas hoje? Vou. Já orei com pessoas hoje mais cedo e vou orar novamente. Aleluias, vou sim. Eu quero. Você vai ler mais a palavra hoje? Vou ler sim, em nome de Jesus. Hoje eu vou estar com pessoas à noite? Vou estar no discipulado. Ô, coisa boa. Ô, Fabi, mas até lá você já vai estar com vontade. Ok, se eu tiver, tá tudo certo. Mas se eu não tiver, não tem problema não. Eu estarei lá do mesmo jeito. Eu ando pelo propósito que eu recebi, que é maior do que eu mesmo. É o propósito do coração de Deus. Aleluia, eu quero realizá-lo. Quero. Vamos para a palavra. A palavra é o nosso guia. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 12. Diz assim: E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. O reino de Deus é tomado por esforço. Andar com Jesus exige esforço nosso. Se a gente for pela nossa vontade, a vontade humana, a gente não vai andar com Jesus. Porque a gente não quer abdicar de nada. A gente quer tudo, mas tudo desde que não nos requeira esforço. Tudo fácil. É isso que nós queremos. Mas o reino de Deus não é tomado desta forma. Não é recebido. Esforcemos para fazer a vontade de Deus. O reino de Deus é tomado por esforço. Eu vou precisar abdicar de coisas da minha vontade para realizar a vontade de Deus, para realizar o propósito. Então, minha irmã, meu irmão, se esforce, tome a sua decisão. Eu vou viver o propósito e eu vou me esforçar. É o Espírito Santo que vai te dar essa capacidade de esforço. É o próprio Espírito que nos leva a cumprir o propósito. Mas a gente precisa ter o quê? Vida com o Espírito Santo. Deixar que o Espírito Santo guie a nossa vida. A nossa vida não vem em primeiro lugar. O que vem em primeiro lugar é Jesus. É Jesus. E a nossa vida está onde? Em Jesus. Então, eu cuido de amar Jesus. E Jesus cuida da minha vida. Eu cuido de amar Jesus, de obedecer aos seus mandamentos. E Ele cuida de mim, porque eu estou nele. Ele me amou primeiro e Ele cuida melhor de mim do que eu mesmo. Ô, glória! No Evangelho também de Mateus, no capítulo 16, no versículo 25, diz assim, escute bem. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por amor a Jesus, achá-la-á. A gente só ganha quando a gente faz a vontade de Deus. A gente só ganha abdicando da nossa vontade para realizar a vontade do nosso Deus. Oh, maravilha, aleluia. Renova sua mente hoje por meio da palavra de Deus e viva essa transformação que só Jesus pode realizar. Oh, maravilha. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. Você aprendeu alguma coisa aí com essa nossa conversa?
conversa boa, conversa alegre, conversa abençoada, conversa terapêutica. Oh, conversa boa, glória seja dada ao Senhor. Conversa que nos aproxima, né? Isso é bom demais. E o que eu quero é que você seja transformado, transformada pela palavra de Deus. Essa palavra que também transforma a minha vida todos os dias. Nós somos pessoas limitadas, eu e você. Mas graças a Deus que nós cremos num Deus eterno, num Deus que não tem limites. Aleluias. Ele é o nosso Deus e Ele é o nosso Pai. Então, o que nós devemos fazer é nos esforçar para viver a vontade dEle. Amém? Se esforce, ande com Ele, não deixe de maneira alguma de andar com Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Sempre.